Olá, eu sou a professora Iris e hoje nós vamos conversar sobre a história do Brasil. A história do Brasil é dividida em 4 partes. Nesta aula, nós vamos conversar sobre 3. Brasil pré-colonial, Brasil colonial, Brasil imperial. Vamos lá? Brasil pré-colonial. O processo de colonização no Brasil iniciou-se em 22 de abril de 1500, com a chegada dos portugueses, juntamente com Pedro Álvares Cabral. Aqui já viviam vários habitantes que foram chamados de índios. Nesta época, de 1500 a 1530, as principais atividades foram o extrativismo com o pau-brasil, a mão de obra era indígena, o escambo era uma espécie de troca pelo trabalho indígena, feitorias eram feitas em armazéns, exploração era litorânea. O interesse maior de Portugal se mantinha no Oriente e no comércio das especiarias. Brasil colônia. Em 1530, Martim Afonso de Souza foi enviado ao Brasil com o objetivo de iniciar as primeiras atividades de exploração. Em 1532, ele criou a Vila de São Vicente, primeiro núcleo que deu origem à cidade de São Paulo. Nessa mesma época, aconteceu também as capitanias hereditárias, divisão de terras para os nobres de confiança do rei de Portugal para a exploração do Brasil. Eram chamadas hereditárias, pois poderiam ser passadas de pai para filho. Neste mesmo período, foram trazidos para o Brasil os africanos para trabalhar como escravos, principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar e na mineração. A família real chegou ao Brasil em 1808. Esse refúgio foi uma manobra do príncipe regente Dom João para garantir que Portugal continuasse independente. Anos depois, Dom João voltou para Portugal e deixou aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Dom Pedro I, ele proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Dom Pedro ele passa de príncipe regente a imperador e esse período do seu governo ficou conhecido como Primeiro Reinado, de 1822 a 1831. Dom Pedro, depois de perder a popularidade, Dom Pedro decide abdicar do trono em 1831. Com a abdicação do trono, Dom Pedro I, por lei, quem assumiria o seu trono seria o seu filho, Dom Pedro II. No entanto, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade. Nesse sentido, se tornou clara a necessidade da regência, um governo provisório, enquanto o imperador não tivesse idade suficiente para governar. Esse período durou 9 anos. Para que Dom Pedro II pudesse assumir, foi necessário alterar a Constituição. O segundo reinado inicia-se em 23 de julho de 1840 e Dom Pedro II assume o império com apenas 14 anos de idade. O seu reinado durou 49 anos. Foi marcado com muitas mudanças sociais, políticas e econômicas no Brasil. Agora é com você.
acesse o nosso blog e faça as atividades. E até a próxima aula.